Está conosco Alcídio Pereira. Vamos refletir sobre o mandamento honrai pai e mãe e também sobre o amor filial, que é o tema da mensagem de hoje. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje recebemos no programa Alcídio Pereira para conversarmos sobre um dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O verbo honrar significa venerar, reverenciar. No entanto, na atualidade, vê-se diariamente noticiários cada vez mais caóticos acerca de relações entre pais e filhos. Mas existem, na outra ponta, famílias harmônicas e saudáveis, exemplificando o amor. Vamos homenagear nossos pais refletindo sobre em que consiste honrar pai e mãe. Será que a parentela se limita aos laços materiais? Daqui a pouco vamos conversar com Alcídio Pereira sobre este assunto, porque agora vamos ver a mensagem do Momento Espírita, Amor Filial. O amor dos pais para com os filhos, por vezes, alcança as raias da sublimidade. Isto é o que bem atestou um professor chinês emigrado para o Brasil ainda em sua juventude. Quando Wong tinha somente 15 anos, conforme o costume na China, os pais lhe escolheram a noiva e o casaram. Logo chegou a primeira filha e a segunda. Ainda bebês, as 2 meninas foram deixadas com a mãe, pois que o pai foi estudar em terras distantes. Retornando à China, porque estivesse em andamento a Segunda Guerra Mundial, ele passou a trabalhar para os americanos. Falando fluentemente o inglês, foi precioso instrumento para eles, enquanto ele próprio amealhou grande fortuna. Nesse ínterim, conheceu outra jovem, por quem se apaixonou perdidamente. E desejando consorciar-se com essa, foi pedir à esposa que o liberasse de seus compromissos. Naquela época, era suficiente que a esposa assinasse um documento concedendo ao marido a liberdade, para que o homem se considerasse divorciado. A primeira esposa, ao saber da real paixão do marido, concedeu-lhe o que ele pedia, ficando responsável pelas 2 crianças pequenas e a mãe dele. Para sustentar-se a elas, trabalhou o quanto pôde, sem jamais dizer qualquer palavra de azedume para a sogra, a quem cuidou até a morte. Muito menos fez às filhas qualquer referência maldosa a respeito do marido. Wong, por sua vez, ao irromper a Guerra Civil Chinesa, começou a ser perseguido justamente por seu trabalho com os americanos durante o conflito mundial. E depois de alguns percalços, emigrou para o Brasil com a nova esposa e a prole, 4 meninas. As filhas do primeiro casamento, somente por o terem tido como pai, embora jamais ele as tivesse assistido durante sua infância, juventude ou madureza, sofreram muito. Uma delas, juntamente com o marido, foi presa e exilada para o norte da China, de onde somente pôde retornar mais de 11 anos depois. A outra teve o marido preso por 4 longos anos. Tudo por serem parentes do professor fugitivo do país. O tempo passou. Então as filhas do segundo casamento procuraram as meio-irmãs do primeiro e passaram a trocar discreta, mas constante correspondência. Rolaram os anos. O pai envelheceu e adoeceu. As notícias chegaram às 2 irmãs na China. Reunindo os recursos disponíveis, ambas vieram ao Brasil. Sem falar nenhuma palavra a não ser chinês, elas se aventuraram até aqui. Vieram ver o velho pai, cujo contato tinham perdido desde a meninice e de cujos carinhos jamais puderam lembrar, pois não os tiveram. Com o afeto de dedicadas filhas,
elas o saudaram. E com ele ficaram nos meses que antecederam a sua morte, atendendo-o em todas as suas necessidades. Na sua fala demonstravam verdadeira devoção filial. Nada que pudesse trair mágoa, rancor ou ressentimento. O pai não as atendera na infância, entretanto, elas vieram atender o pai em sua velhice. Nenhuma diferença no atendimento das filhas que receberam dele atenção e cuidados durante os anos de sua formação e aquelas que ele deixara na China ainda crianças. O velho Ong recebeu de todas total carinho até a sua desencarnação. Então, sem esperar por abertura de testamento ou decisão do espólio, as duas irmãs fizeram as malas, abraçaram as meio-irmãs e retornaram para sua velha e amada China. Atender os pais idosos em suas necessidades é dever dos filhos. O amor filial vai muito além disso. É dar aos pais esses pequenos nadas supérfluos e cuidados amáveis que lhes alimentam o coração envelhecido. E se a lei divina nos diz que devemos amar o próprio inimigo, a dedicação de filhos para com os pais deve se estender até mesmo para aqueles que não cumpriram seus deveres. Isso, as irmãs chinesas fizeram muito bem. Esta mensagem, que está no CD número 19, já nos chamou a atenção para o assunto de hoje, amor filial. Alcídio Pereira, palestrante espírita, membro da AMEN, Associação Espírita de Maringá, é nosso convidado. Alcídio, é uma alegria muito grande para nós ter você no programa. Honrar pai e mãe consiste apenas em respeitá-los, como muitos entendem, Alcídio? Não, significa muito mais. O da piedade, do amparo, quando ele chegar numa idade que já não tem mais condições, já entra na dificuldade normal da velhice, é preciso que nessa hora realmente os filhos cheguem com a piedade, com o amor, com o dever de dar a eles um pouco do que receberam. Sabemos que todos nós estamos submetidos à lei de causa e efeito, não é? Quais as consequências previstas por esta lei para aqueles que não colocam em prática este mandamento? Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 14, vai dizer que Deus pune todos aqueles que não cumprirem, não obedecerem, não observarem esse mandamento. De maneira que eles serão punidos, se não forem ainda nesta vida, serão certamente na outra, porque realmente é um dever dos mais sagrados honrar o pai e a mãe. Nós estamos falando, de uma certa forma, da ingratidão dos filhos, né? Mas nós temos que lembrar também que há pais que descuidam da educação, dos seus deveres de pais, não é, Alcídio? Sim. Nós vamos encontrar no livro Consolador, Emmanuel vem dizer, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, na questão 109, que a educação dos filhos, ela deve acontecer do 0 aos 7 anos. Nesse período, vai também nos falar o Livro dos Espíritos, que é o momento de inserir novos caracteres e de encaminhá-los para a educação. De tal forma que quando nós pais perdemos esse período, dificilmente nós conseguiremos trazer de volta ou conseguir compensar esse período. Então, do 0 aos 7 anos, nos informa a doutrina espírita que é nesse período que os pais devem aplicar-se a educar, não somente conquistando os filhos, para que eles compreendam, eles entendam que o melhor amigo é o pai, a melhor amiga é a mãe, para que um dia, quando eles saírem da infância,
eles possam já ter nos pais aqueles que eles devem seguir as falas e os exemplos. E a educação está comprovado que ela pode começar até mesmo antes do 0 dia de vida, porque aqueles que trabalham com a música como terapia, a musicoterapia, algumas profissionais já relataram experiências de que quando, no período de gravidez, aquelas músicas que elas usavam como terapia, após o nascimento, a criança se sentia bem ouvindo aquela música que ela ouvia enquanto estava na gestação. Assim, então, a educação ela pode começar mesmo antes. Mas quando os pais descuidam desse período, e eles brigam na frente das crianças, eles fumam, eles bebem, eles se agridem, de fato, eles estão conduzindo a criança para não confiarem e jamais tê-los como aqueles que deverão seguir. Nós sabemos também que depois de uma certa idade pode acontecer uma reversão da ingratidão para um reconhecimento do que os pais fizeram por esses filhos que foram ingratos, não é? Ah, sim. Isso é normal, e quase em 100% dos casos, dos filhos que não entendiam os pais. Mas depois que eles casaram, que tiveram filhos, e que tiveram que trocar fraldas, que tiveram que levantar de madrugada para dar aquele remedinho para a cólica, e depois, quando os rebentos crescem mais um pouco e eles percebem o quanto dá trabalho criar um filho, então eles passam agora a meditar nas noites que os pais passaram. E aí vem o reconhecimento, e muito bom para aqueles que nesse período reconhecem e expressam aos pais esse tardio reconhecimento, mas que sempre faz muito bem aos pais. Alcídio, há quem tem dificuldade em entender por que Jesus, que é amor incondicional, ao dizerem-lhe que sua mãe e seus irmãos o esperavam lá fora, ele perguntou àqueles que o rodeavam: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Como que nós podemos entender esta fala de Jesus? Bem, Jesus não perdia nenhuma oportunidade para ensinar. E ali ele estava com a oportunidade de falar quem é de fato a verdadeira família, diferenciando de fato aqueles que são familiares pelos laços consanguíneos apenas dos familiares de uma ligação espiritual de outras existências. E então, sabedores que os irmãos de Jesus não o seguiam, isso demonstrava que eles não tinham uma ligação espiritual com Jesus, diferentemente da sua mãe, que estava ali junto com os irmãos e também foi arrolada nesse quem são meus irmãos, quem é minha mãe. Mas apenas Jesus queria dar uma lição de que ali estavam criaturas que não tinham ligações espirituais com ele, não tinha, digamos, simpatia espiritual. E ali naquela sala estavam criaturas que, embora não tivessem nada a ver com os laços consanguíneos, mas eles tinham ligações espirituais. Então, portanto, era mais de sua família do que mesmo os próprios irmãos consanguíneos. Falando também do amor universal, não é? Da família universal, porque, na verdade, todos nós que somos criados por Deus, do planeta Terra ou não, somos irmãos. Só que alguns, por ligações de muitas encarnações, portanto uma ligação muito forte, e outros que estamos chegando de primeira vez, que ainda a ligação é um tanto tênue. Alcídio, você se referiu à parentela corporal e à parentela espiritual. Você poderia nos falar sobre a diferença que há entre elas? Bem, a diferença é que nós aprendemos na doutrina espírita, porque onde iríamos aprender sobre as muitas vidas que já tivemos e esses laços que vêm de muitas encarnações anteriores. Então aqui aprendemos na doutrina espírita que muitas criaturas, elas seguem várias encarnações juntas e se ajudando umas às outras.
Mas como nós vamos ter, digamos, em uma das encarnações, feito alguma coisa a nos comprometer com pessoas que não são desse grupo, então somos obrigados a acolhê-las ou acolhê-la para um reajuste. Então nasce dentro dessa família alguém que não tem ligações espirituais, mas que agora, por conta do reajuste, vamos ter que conviver e ajudá-la a, digamos, termos uma relação de simpatia. Então, a diferença entre uma ligação ou outra, quer dizer, dos laços consanguíneos ou dos espirituais, é que os laços consanguíneos, eles são muito frágeis. Eles podem não passar de uma encarnação, enquanto aquela dos laços espirituais são eternas. Elas jamais se quebrarão, elas serão uma sequência de uns ajudarem os outros. Mas é sempre possível desenvolver esses laços espirituais, né, Alcídio? Mesmo que eles não existam de um passado, eles podem ser construídos no momento, não é? Aprendemos que isso vai depender da maturidade do espírito. Se o espírito cai ou renasce numa família que os pais têm consciência das suas obrigações e investem naquele período que nós já falamos, de 0 a 7 anos, com bons exemplos, demonstrando, dando segurança, demonstrando amor, demonstrando que são de fato os verdadeiros amigos, eles podem, se esse espírito que chegou tiver uma certa maturidade, ele aceitar e passar a ser um da família, porque agora ele encontrou um abrigo, ele está se sentindo bem ali. Uhum. Mas ele pode, por divergências e porque não se simpatiza com toda aquela vida tão reta, tão exemplar, enveredar por outros caminhos que aí vai se romper esses laços. Considerando o amor universal que um dia deverá vigir na Terra, né? Um dia os nossos desafetos se tornarão nossos afetos, né, Alcídio? Sim, para isso é que Deus nos permite, e nós estamos aí em muitas encarnações. Então, o nosso papel na Terra é evoluir. Aqui reencarnamos para que ao final dessa encarnação saiamos melhor do que chegamos. Uhum. E ora, se nós estamos encarnados em um grupo, e não somente o grupo familiar, mas o grupo da sociedade que pertencemos, do ambiente que trabalhamos, e principalmente também no ambiente religioso, nós estamos aqui para acertar arestas, para crescermos, para nos ajustarmos, porque assim todo esse grupo crescerá. Então será para nós realmente cumprir com as obrigações de olhar para os desafetos e dizer para nós mesmos, eu hei de trabalhar essa antipatia e transformar esse cidadão ou essa cidadã em alguém simpático à minha causa. É esse que eu preciso conquistar, né, exatamente. Alcídio? E quanto à ingratidão dos filhos, que vemos tanto nos dias de hoje, essa ingratidão e esses laços de família, a que se deve essa ingratidão? Bem, um dos fatores que leva os filhos a uma ingratidão é quando os pais não falam a mesma língua. Porque os pais precisam, nesse projeto de ter filhos e educá-los, porque olha o papel da família, é serem co-criadores com Deus, receber esses filhos de Deus e encaminhá-los para ser um homem de bem, uma pessoa de bem, enfim, um cidadão bom, que não vai realmente fazer um papel ruim na sociedade. Mas quando marido e mulher não falam a mesma língua, então eles podem, como consequência, ter os filhos, digamos, pendendo para ser muito amigo da mãe ou ser muito amigo do pai e inimigo da mãe. Porque quando o casal, eles combinam, eles acertam no seu projeto de educação das crianças falarem a mesma língua, então vai acontecer nesse percurso que às vezes um vai falar algo que era indevido, mas o outro não vai desmoralizar
com correções ali na frente dos filhos. Deixa para outra hora, à parte, conversar, para que os filhos saibam que os pais estão falando a mesma língua e não tem como fugir daquela recomendação ou daquela orientação. Mas quando um dos dois finge junto aos filhos que está tudo bem, que vai ser conforme conversaram, e por trás, em momento outro, um dos dois vai e por fora faz o que o filho queria, contrariando o combinado, os pais perdem completamente a moral e a autoridade sobre as crianças. E este é, hoje em dia, o principal motivo do desrespeito, do desamor e dos enfrentamentos que os pais hoje estão passando e vivenciando, porque nessa onda de consumismo, os filhos querem mais e mais. Os filhos querem a cada dia o mais moderno, o mais avançado, o mais... E nem sempre os pais estão prontos para corresponder. Aí ambos falam não, mas alguém, um dos dois, dá um jeito e vai, e cumpre, e atende o filho. Então, a partir daí, não se pode esperar que não vai vir muito sofrimento. Porque o sofrimento é a consequência do não falar a mesma língua, e os filhos, então, passarem a não confiar nesse casal, sabendo que não adianta falar mais com ele ou com ela, porque juntos não vão atender, ou ele não vai atender, mas a outra, o pai ou a mãe, a outra parte vai dar um jeitinho, que é uma deseducação. E aí ele passa a buscar aquele, né? Que os nossos dias hoje vemos que isso está correndo solto e as consequências serão muito graves. Alcídio, e quando os pais fizeram tudo o que eles sabiam e tinham condições de fazer, e o filho, ou até mesmo os filhos, seguiram caminhos diversos, os caminhos do vício, da desonestidade ou da imoralidade. É uma situação em que o pai entra muitas vezes até em desespero, em sentimento de culpa, né? Bem, nesse capítulo 14, tem um atenuante para esse sofrimento dos pais. Porque, de fato, os pais, com sacrifício, fizeram tudo para, nesse período, demonstrar bons exemplos, boas falas, bons encaminhamentos, e os filhos, por imaturidade, seguem outro caminho. Daí vem esse capítulo nos informar que se os pais fizeram tudo o que sabiam e estava ao alcance fazer, e mesmo assim não deu certo, não tem do que se queixar, do que se arrepender, do que se lamentar, porque realmente não foi possível por falta de maturidade daquele espírito ali encarnado. Mas que um dia eles haverão de reconhecer, mesmo que seja no mundo espiritual, o investimento, o trabalho, as horas e a dedicação para tentá-los demover daqueles caminhos que eles tomaram e que não eram os caminhos corretos a seguir. Toda semente que for plantada vai florescer, não é isso, Alcídio? Não, nem sempre hoje ou nem sempre nesta encarnação, mas para o futuro aquela sementinha ficou semeada, né? Alcídio, nós queremos agradecer a sua participação, queremos agradecer a todos os telespectadores que estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.